Fala aí, galera, aqui é o professor Thiago com mais uma aula de álgebra para vocês e hoje a gente vai falar sobre porcentagem. De novo, esse é um assunto que vocês já viram ao longo do ano, mas ele é super importante e muito cobrado nas provas. Quando cair uma questão de porcentagem, vocês não podem ter dúvidas de como vocês vão trabalhar com essa quantidade que é super importante para descrever grandezas, tanto no dia a dia quanto na ciência e até para fazer memes. Então vamos lá. Então, o conceito de porcentagem é o seguinte: a gente vai pegar uma fração qualquer, nesse exemplo eu peguei 1/5, e eu quero saber quantos por cento essa fração representa. Ou seja, se eu tenho 1/5, eu vou ter 1/15, quinzeavo não, 1/5 de um total. E se eu tenho 1/5 de um total e quero saber quanto isso representa em uma porcentagem, basta eu comparar 1/5 a uma fração de 100. Ou seja, eu vou pegar qualquer que seja o número x, que quando eu pegar e dividir ele por 100, isso vai me dar 1/5. Essa equação que eu acabei de escrever aqui, na qual o x é a incógnita que a gente tem que encontrar, ela vai dar para a gente exatamente qual porcentagem 1/5 representa. Porque a porcentagem nada mais é do que a divisão por 100. Então, se você tem essa fração escrita como uma divisão por 100, você já encontrou a porcentagem. Para resolver essa equação daqui, o que a gente pode fazer é isolar o x. Então, eu vou multiplicar por 100 dos dois lados. Eu vou passar o 100 para o outro lado multiplicando. Eu vou ficar com 100 sobre 5 é igual a x. Ou seja, x é igual a 20. X não é igual a 20%, por quê? Porque 1 sobre 5 é igual a 20%. Tá? E o que o porcento quer dizer? O porcento quer dizer exatamente 20, que é o valor que está aqui, e esse símbolo significa dividido por 100. É só isso. Toda vez que você encontrar esse símbolo aqui de porcentagem, basta você pegar o valor que você tem e dividir ele por 100. Isso é a porcentagem. Então, 1/5, de fato, é igual a 20 sobre 100, que foi o que a gente acabou de resolver aqui. Ó. Quando a gente encontrou o valor 20 para essa equação daqui, eu vou ficar com 1/5 é igual a 20, né, sobre 100. Ou seja, 1/5 é igual a 20%. Então, de novo, se você tem qualquer fração a sobre b e você quer transformar essa fração daqui em uma porcentagem, o que você faz? Como é que você faz isso daqui? Basta você comparar essa fração daqui com uma fração sobre 100. Ou seja, você vai fazer a sobre b, onde a e b são números conhecidos, é igual a x sobre 100. E aí, o x vai representar a porcentagem de a sobre b. Se a gente resolver essa equação daqui, a gente vai encontrar que a sobre b é igual a x, deixa eu pegar um pouquinho para cá, x por cento, né, justamente, essa fração representa x%. É isso, porque a gente resolveu essa equação daqui. Então, toda vez que você tiver uma fração irredutível, né, porque geralmente a gente trabalha com frações que já são irredutíveis, ou seja, a e b são primos entre si, quando você tiver uma fração desse tipo, basta você resolver essa equaçãozinha daqui e você vai encontrar a porcentagem. A sobre b representa x%. Tá bom? Tá, mas e quando eu quero calcular a porcentagem de alguma coisa? Por exemplo, se eu tiver uma certa quantidade, eu tenho 200 gramas de um material químico, por exemplo. Eu tenho 200 gramas de NaCl. Isso aqui é um material químico que a gente usa muito na cozinha, também conhecido como sal. Esse é o sal tradicional. Então, eu tenho 200 gramas de NaCl. Mas, na verdade, esses 200 gramas aqui de sal, eles estão com uma certa impureza. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que parte dessas 200 gramas aqui não são de sal. Então, vamos supor que esse sal daqui ele tivesse uma pureza de quantos por cento? Vamos supor que ele é muito puro, ele é quase só sal. Mas tem algumas coisinhas ali que não são sal. Então, vamos supor que eu tenho 95% de pureza. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se eu pegar esses 200 gramas de sal, né, eu estou aqui com o meu recipiente e o meu sal está aqui dentro do recipiente, né, vários pontinhos. Isso quer dizer que se eu pegar esse sal que está aqui dentro do recipiente,
95% do que está aqui dentro vai ser NaCl de verdade. Mas vão ter alguns pequenos pontinhos que não vão ser NaCl. E esses pontinhos vão representar as impurezas, ok? Tudo isso que eu estou falando daqui é um exemplo aplicado à química de como que a gente pode usar a porcentagem para descrever uma certa quantidade de alguma coisa. Nesse caso, a gente está falando de uma quantidade de sal e a gente está trabalhando com a pureza desse sal. Bom, então nesse caso que a pureza é 95, quantos gramas de NaCl eu tenho de verdade aqui dentro desse pote? É muito fácil, por quê? A gente vai pensar o seguinte, a gente vai pensar que 200 gramas vai representar o total. Mas eu sei que o total, na verdade, ele tem muita impureza. Então, como é que eu faço para saber quanto que é 95% desse total? É isso aqui que eu quero saber, né? Então, quantos gramas, x gramas, eu tenho de sal nesse recipiente? E toda vez que a gente está falando de uma porcentagem, o total a gente vai representar como 100, porque o total é o 100%. Então, basta fazer essa regrinha de 3. O valor que você tem, que a gente vai chamar de total, ele equivale a 100%, e o x, que é o que a gente quer descobrir, equivale a 95%. Se a gente resolver essa regrinha de 3 aqui, a gente vai encontrar o valor. Para resolver essa regrinha de 3, bom, toda vez que a gente está resolvendo uma regra de 3 com porcentagem, essa regra de 3 vai ser diretamente proporcional, porque a gente está comparando duas grandezas, né, com valores diferentes, mas elas são as mesmas grandezas aqui nessa coluna e nessa coluna, e se você aumentar a quantidade de gramas que você tem aqui, você vai aumentar a sua porcentagem, porque você está aumentando o seu total. Então, elas são duas grandezas diretamente proporcionais. Ok, então resolvendo essa regrinha de 3, ou seja, multiplicando cruzado, a gente vai ficar com 100 vezes x é igual a 95 vezes 200. Nessa hora, você pode se perguntar o seguinte, poxa, mas você não tinha falado para mim que 100% era a mesma coisa que 100 dividido por 100? E que 95% era a mesma coisa que 95 dividido por 100? É verdade, eu falei isso, e isso é verdade. Quando está resolvendo uma regrinha de 3, porém, esse porcentagem aqui, assim como a grama, se eles tiverem aqui grama e porcentagem, a gente pode, entre aspas, cortar esse porcento. Por quê? Porque quando a gente montar a equação, eles vão ficar de lados opostos. E a gente pode simplesmente multiplicar por 100 dos dois lados. Nesse caso aqui, a gente nem precisa fazer isso, porque a gente pode simplificar o próprio 100% aqui. Só que o que eu quero dizer é o seguinte, tanto o grama também, que a gente deveria colocar aqui, x gramas perdão, 200 gramas, as unidades também deveriam ser carregadas para essa equação quando a gente multiplica cruzado. Só que quando você escreve tudo do jeito certo, ou seja, com as mesmas unidades nas mesmas colunas, as unidades elas vão sempre aparecer de lados opostos, né? O grama apareceu aqui na esquerda, mas ele também apareceu na direita, e por isso a gente não precisa se preocupar com esse grama daqui, nem com esse grama daqui, porque a gente pode dividir por grama dos dois lados e cortar esse g. Da mesma forma, a gente pode multiplicar por 100 dos dois lados e cortar esse 100. No nosso caso aqui especificamente, a gente vai acabar passando esse 100 que está aqui para o outro lado dividindo para poder simplificar com esse 200. Então, nem faz muita diferença ter esse 100 aqui. Mas só para vocês entenderem que quando vocês escrevem essa regra de 3 aqui e quando vocês multiplicam cruzados, vocês têm duas opções. Ou vocês escrevem, quando você tem a porcentagem, a fração dividido por 100. Então, você escreve 100% como sendo 100 sobre 100 e 95% como sendo 95 sobre 100. Mas aí, quando você for fazer isso, você tem que escrever os dois sendo divididos por 100. Tá? Ou então, você faz igual a minha aqui e não escreve esse dividido por 100. E aí você só coloca 100 e 95. Também pode. Tá bom? Enfim, tudo isso para falar que o nosso x vai ser igual a 95 vezes 200, todo mundo aqui dividido por 100. 200 dividido por 100, como aqui é uma multiplicação, a gente pode simplificar, e vai ficar só 2. 2 vezes 95 vai dar 190. X era o quê? Estava em gramas, né? Então, vou colocar aqui 190 gramas. Esse aqui é o valor de quê?
esse é o valor de NaCl contido nesse meu recipiente, que tem 200 gramas de sal com 95% de pureza. Ok. Esse foi um exemplo de química, né? A gente pegou o que a gente estava estudando na matemática e a gente aplicou em química. Vamos aplicar em uma outra ciência. Então, vamos lá. Eu peguei essa questão aqui, que é uma questão agora de biologia, mas a gente vai aplicar o que a gente está aprendendo de porcentagem para resolver ela. A questão diz o seguinte: uma colônia de bactérias cresce em 50% do seu tamanho a cada dia. Se a população inicial tinha 8.000 indivíduos, quanto tempo levará para a população alcançar 27.000 indivíduos? Ok? Então, como é que a gente pode começar a pensar sobre essa questão? Bom, primeiro de tudo, vamos tentar entender como é que é o crescimento dessa população. Eu vou guardar esses números aqui e eu vou apagar o enunciado. Então, olha só o que eu acabei de fazer. Eu anotei as informações relevantes, que eram a população inicial, de 8.000 indivíduos, a população final que a gente quer ter, de 27.000 indivíduos, e o crescimento, a taxa de crescimento, que é de mais de 50% por dia. O que isso aqui representa? Isso representa o seguinte: se a gente tivesse um total, né, de bactérias que está aqui dentro desse recipiente, ele está todo preenchido de bactérias. Isso significa que a gente vai pegar 50% do recipiente, né? Então, vamos ver aqui mais ou menos na metade, eu não sei fazer uma linha reta. Aqui, mais ou menos a metade desse recipiente aqui, que eu peguei em amarelo, certo? Mais ou menos isso aqui é a metade dele. Eu vou pegar essa metade e eu vou acrescentar a essa quantidade já existente. Então, isso aqui em amarelo, que eu vou colocar aqui, perdão, tem que colocar um pouquinho menor, aqui assim mais ou menos. Isso aqui em amarelo seria a população no segundo dia. Eu peguei metade disso aqui, né? Eu peguei metade do 8.000 e eu acrescentei isso aqui. Essa aqui é a minha nova população do primeiro dia. Então, no dia inicial, vamos colocar assim, no dia 0, eu tinha 8.000. Certo? Agora, no dia 1, eu vou fazer o quê? No dia 1, eu vou pegar 8.000 mais 50% de 8.000. Como é que eu escrevo 50% de 8.000? É muito fácil, é só escrever 50% vezes 8.000. É só isso. E essa é a conta que a gente tem que fazer. 50% de 8.000 para o primeiro dia, né? Essa é a conta que a gente tem que fazer para o primeiro dia. 50% de 8.000 nada mais é do que pegar 50% e multiplicar por 8.000. Sempre que você calcular a porcentagem de um número, basta você pegar a porcentagem que você quer calcular e multiplicar pelo número. Multiplicar como, se tem esse porcento esquisito aqui? Ah, eu já falei para vocês. A gente pode interpretar esse porcento como sendo simplesmente 50 sobre 100. Isso aqui vezes 8.000 vai ficar muito fácil. Por quê? Porque eu posso cortar esses zeros aqui, ó, um zero aqui, por exemplo, e outro aqui. E agora, multiplicar 800 por 5 vai dar simplesmente 4.000. Então, 50%, outra forma de pensar também é que 50% é metade. Então, era só pegar a metade de 8.000. Mas eu estou querendo mostrar aqui como que a gente faz isso para qualquer porcentagem. Se fosse, sei lá, por exemplo, 37%, como é que a gente faria? A mesma coisa que a gente fez com 50. Escreve como 37 sobre 100, e aí depois de simplificar os zeros, multiplica 37 por 80, por exemplo. E aí isso daria 37% de 8.000. Ok? Então, esse mais 50% de 8.000 está dando para a gente 4.000. Então, o que a gente acrescentou aqui foram 4.000 indivíduos. Eu vou escrever aqui, ó, deixa eu pegar um pouquinho aqui de espaço para escrever justamente o que eu quero, que é 8, perdão, eu vou escrever aqui o rosa, que é a população inicial que eu já tinha, certo? E agora, mais 4.000. Beleza. Agora, muita calma nessa hora, porque para o dia 2 é quando a mágica começa a conhecer. É quando a mágica começa a acontecer. Porque esse 50% que eu vou adicionar agora não é mais 50% de 8.000. Acabou de mudar a quantidade de bactérias que eu tenho. Então, do dia 1 para o dia 2, o dia 2 não sabe que no dia 0 você tinha 8.000. A única coisa que o dia 2 sabe é que no dia 1 você tinha 12.000 bactérias aqui. Então, se você tinha 12.000 bactérias, você vai pegar agora 50% de 12.000. E 50% de 12.000 seria mais ou menos essa quantidade
Aqui agora, ó, 50% de 12.000 é 6.000. A gente já viu que calcular 50% é simplesmente pegar metade, né? Então, para o dia 2, eu vou ter os 8.000 que eu tinha antes, mais os 4.000 do dia anterior, e agora mais quanto? 50% vezes 12.000. Por que 12.000? Porque 12.000 é a população no final do dia 1. Então, eu estou pegando 50% de 12.000. Só que a gente acabou de falar, 50% de 12.000 é a mesma coisa que pegar metade de 12.000, que dá 6.000. Então, olha só, minha população inicial agora, né, eu vou ter que acrescentar metade disso aqui, a metade disso aqui é mais ou menos... Não, talvez eu tenha exagerado um pouquinho. É quase isso, na verdade. Mais ou menos isso aqui. Essa aqui agora vai ser a minha população no final do dia 2. Tá vendo? Repara, a nossa colônia de bactérias já passou do dobro do tamanho que ela tinha antes. Se passaram 2 dias, né? Vamos escrever quanto é que dá isso aqui. Isso aqui vai dar 18.000. Então, eu vou ter aqui 18.000. Tá certo isso que eu falei? Tá certo. 18.000 bactérias. Isso aqui vai ser no final do segundo dia. Então, no final do segundo dia, a gente tem aqui 18.000 bactérias. A gente pode continuar fazendo isso e ver quando que a gente vai passar do 27.000. Aqui eu estou vendo que eu já estou quase chegando no 27.000, porque olha só, o que está acontecendo aqui é o seguinte. Conforme o tempo vai passando, a quantidade de bactérias que eu estou acrescentando na colônia está cada vez maior. No primeiro dia, eu só acrescentei 4.000. No segundo dia, eu já acrescentei 6.000. Por que isso acontece? Porque a quantidade de bactérias que aumenta é proporcional à população do dia anterior. Então, a cada dia, como a população do dia anterior era maior do que a do dia antes do dia anterior, a quantidade que vai aumentar é ainda maior. Então, esse crescimento daqui, ele recebe um nome muito, muito especial. Mas antes de a gente falar do nome dele, como é que a gente faz para calcular a população do dia 3? Eu tenho um pequeno spoiler para vocês, essa vai ser a última. Mas como é que a gente faz para calcular essa daqui? De novo, a gente já sabe, a gente vai pegar metade desses 18.000, metade está mais ou menos aqui, vai acrescentar essa metade. Tá bom, talvez agora eu tenha exagerado um pouquinho. Então, esse tamanho aqui é mais ou menos isso. É, mais ou menos isso, vai. Isso aqui é mais ou menos a metade do 18.000. E a metade do 18.000 a gente sabe que é 9.000. Então, eu estou acrescentando agora mais 9.000. Então, eu tinha 18.000 mais 9.000, isso vai dar justamente 27.000 indivíduos, que é o que a gente queria chegar. Então, no final do dia 3, eu vou ter 27.000 indivíduos. E é justamente a população que eu queria encontrar, né? Os 27.000 indivíduos. Então, repara, aqui, ó, a cada dia, o que você está acrescentando, no primeiro dia você tinha 8.000, no segundo, agora, você acrescentou 4, depois, no dia 2, você acrescentou 6, no dia 3, você acrescentou 9. Então, o que você está acrescentando à sua população está aumentando, justamente porque a população em si também está aumentando. E o quanto ela cresce, o crescimento, não é linear, ou seja, você não vai acrescentar a mesma quantidade de indivíduos a cada dia. Porque quanto mais bactérias você tem, mais rápido elas se reproduzem também. Justamente porque você tem mais bactérias se reproduzindo. Tá bom? Então, isso é o que eu estava falando para vocês também era que esse tipo de crescimento aqui é um crescimento muito especial. Ele chama de crescimento exponencial. Se a gente continuasse aqui, se a gente fosse extrapolar um pouquinho, agora que eu tenho aqui, ó, 27.000, a metade disso aqui, que ficaria mais ou menos aqui, sei lá, a metade disso aqui já ia me dar um valor muito doido para o próximo, porque eu ia pegar metade de 27.000, que vai ser quanto? 13,5. Então, 13.500. Então, eu teria que acrescentar 13.500 bactérias. E o meu negócio até não ia nem caber aqui mais direito, eu acho. Então, a gente já ia acrescentar um número tão grande que não ia nem mais caber aqui nessa tela de bactérias. Tudo bem, ia acabar logo depois aqui da tela, mas enfim. Depois, o próximo ia ser metade do que está aqui. E metade do que está aqui, vocês vão vendo, que está crescendo bastante. E cada vez mais, então aqui eu acrescentaria 13,5 mil, então é 13.500. Então, cada vez mais eu estou colocando mais indivíduos, né, conforme os dias vão passando. A quantidade de indivíduos que essa população vai ganhando aumenta conforme o tempo. Tá? Então, esse aqui foi um exemplo de biologia. A resposta está aqui, ó, quando a gente alcançou 27.000 no dia 3.
E se a gente não alcançasse 27 mil redondo, se fosse um pouquinho mais de 27 mil, a gente teria que responder a pergunta ainda com 3 dias, porque esse é o tempo que leva para ela chegar no 27 mil. Tá? Ela passa um pouquinho disso, é verdade. Mas a gente precisa responder o dia 3, porque no dia 2 a gente ainda não tinha 27 mil. Tá bom? Bom, com isso daqui a gente conclui os nossos dois exemplos. Tá? Eu espero que vocês tenham entendido. E a gente usou duas coisas diferentes. A gente usou um para calcular a equivalência entre uma fração e uma porcentagem. E agora, nesse segundo exemplo daqui, na verdade, isso foi o primeiro caso que eu mostrei para vocês, que é meio que o conceito da porcentagem. Depois a gente pegou e a gente calculou a porcentagem de um número. A gente pegou e calculou quantos por cento, por exemplo, no exemplo que a gente gente tinha 200 gramas de NaCl com 95% de pureza. Então a gente calculou com 95% a gente calculou quantas gramas de sal tinha em 200 gramas de NaCl com 95% de pureza. Isso. Então, eu tinha um valor que era 200 e eu calculei 95% disso. Então, eu só calculei a porcentagem de um certo valor. Nesse nosso exemplo aqui, a gente calculou como que a gente acrescenta uma porcentagem do valor total. Esse exemplo que eu dei aqui também pode ser aplicado às ciências financeiras. A gente pode começar a falar, por exemplo, de juros, né? De quanto o dinheiro que você tem numa poupança vai aumentar conforme os meses passam, de acordo com os juros que está sendo aplicado sobre ele. Porque os juros é aplicado sobre o valor que você tem lá. Então, se o seu dinheiro aumenta um pouquinho a cada mês, o quanto você vai ganhar vai ser igual a essa população de bactérias aqui. Também, a quantidade que você aumenta também vai aumentar. Por isso que o crescimento vai ser exponencial. Mas, enfim, isso é o que acontece quando você acrescenta uma porcentagem do valor total a cada intervalo de tempo. Então, agora eu quero fazer com vocês um último exemplo, que vai ser um exemplo aplicado no dia a dia, e a gente vai ver uma coisa muito interessante. Vamos lá. Então, vamos lá. A questão que eu propus é o seguinte. Uma loja de roupas está com a seguinte promoção. 10% de desconto na compra de uma peça, 20% de desconto na compra de duas peças, 30% de desconto na compra de três peças e uma quinta peça gratuita na compra de 4 peças. Agora, a gente quer saber o seguinte. Qual dessas opções é mais vantajosa, considerando que todas as peças têm o mesmo preço? E depois, qual é o desconto em porcentagem da última opção? Bom, são duas perguntas muito interessantes e são perguntas que a gente pode se fazer e elas acontecem na vida real. Às vezes a gente vê promoções desse tipo e a gente não sabe qual que é melhor entre essas duas opções aqui, ó. Porque, claramente, que conforme você vai aumentando aqui, né, o número de peças que você compra, a porcentagem que você vai pagar referente ao total vai ser menor. Ou seja, você vai ter um desconto maior, porque a porcentagem do desconto está aumentando aqui. Se você compra mais peças, o seu desconto aumenta. Mas vamos ver, com um exemplo, com um número, quanto que você vai gastar de dinheiro com cada uma dessas opções. Então, vamos supor o seguinte. Para fazer isso, eu vou supor que as peças custam R$ 30. Eu posso fazer isso? Posso. Por quê? Para qualquer valor que seja dessas peças, a porcentagem do desconto vai continuar sendo o mesmo. O que eu quero ver aqui é simplesmente um exemplo de quanto que eu gastaria em dinheiro com um certo valor das peças. Então, vamos supor R$ 30. Então, se eu comprasse uma peça, eu teria quantos por cento de desconto? Eu teria 10% de desconto. Né? Então, isso aqui me dá 10%. Então, como é que funciona o desconto? O desconto é você pegar o valor e você vai subtrair 10%, que é o valor do desconto, desse valor. Isso aqui é o desconto. Então, o desconto nada mais é do que, olha só, eu vou pegar o total, que é o 30, e eu vou tirar esse 10%. Vamos lembrar agora que o 10% é a mesma coisa que 10 sobre 100. Então, eu vou escrever 30 menos 10 sobre 100, 10 sobre 100 vezes 30. Isso aqui é um desconto de 10%. Outra forma da gente escrever esse desconto de 10%, que muita gente também gosta de pensar, é o seguinte. Você pegar 30 menos 10% vezes 30 e pensar agora colocando o 30 em evidência. Se eu colocar o 30 em evidência, eu vou ficar com aqui, quem está multiplicando o 30?
Ninguém, né? Então, eu vou colocar 1, menos 10%. Só que agora, a gente escreve o 1 de uma forma esperta. A gente escreve o 1 como sendo 100 sobre 100. Porque quando eu escrever isso, eu estou interpretando o 1 como sendo 100%. Menos 10 sobre 100. E agora isso aqui vai me dar 30 vezes 100 sobre 100 menos 10 sobre 100 vai dar 90 sobre 100. 90 sobre 100. Só que 90 sobre 100 é a mesma coisa que 90%. Então, se eu levar em conta um desconto de 10%, eu vou pagar 90% do valor total. Faz todo sentido, né? Então, eu estou escrevendo aqui que 30 menos 10% de 30 é igual, olha só, a igualdade que vem daqui até aqui, né? Então, eu vou escrever isso aqui agora. 30 menos 10% de 30, aqui tem uma multiplicação, né? 30 menos 10% de 30 é a mesma coisa que 90% de 30. Essa igualdade faz todo sentido e você sempre pode fazer isso. Então, outra forma de pensar no desconto é multiplicar por 100% menos o desconto. Então, ou você pega o valor e subtrai com a porcentagem do desconto, ou você pega o 100%, subtrai a porcentagem e depois multiplica pelo valor. Ok? Nesse exemplo aqui, a gente vai chegar à conclusão de que 10% de 30 é a mesma coisa que, ó, eu posso cortar esse zero aqui com esse e esse zero aqui com esse. 1 vezes 3 dá 3. Eu vou subtrair, então, R$3, que isso aqui está me dando R$3, e o valor que eu vou pagar, uma peça, vai me dar R$27. E eu estou levando uma peça. Beleza. Então, vou apagar aqui, que a gente já viu, e eu vou escrever quanto que eu gastaria com duas peças. Com duas peças, né, eu vou levar o seguinte, eu vou pegar duas peças, eu vou levar 20% de desconto. Porém, agora eu estou gastando duas vezes mais, né, para pagar essas duas peças. Então, eu vou gastar 60 e eu vou subtrair 20% agora de 60. Porque esse desconto aqui, ele não falou que é o desconto sobre uma peça, é o desconto sobre o valor total. Então, eu estou descontando 20% de 60. 20% de 60, eu posso lembrar de novo que o 20% é a mesma coisa que 20 sobre 100. Então, 20 sobre 100 vezes 60, posso simplificar esse zero com esse zero, esse zero com esse zero. 2 vezes 100 dá 12. Então, isso aqui vai dar 60 menos 12. E 60 menos 12 nada mais é do que 48. Então, para comprar duas peças, eu gastaria R$48. Ok. Então, vamos continuar. 3 peças. Para resolver a questão, na verdade, a gente nem precisaria desses valores aqui, mas eles vão ser úteis para a gente fazer uma comparação, que eu vou fazer no final. 3 peças me dão 30% de desconto. Só que o meu valor agora total vai ser 3 vezes 30, porque eu estou comprando 3 peças. Então, vai ser 90, né, menos 30%, que eu já vou escrever como 30 sobre 100, de 90. 30% de 90, eu posso cortar esse zero com esse zero com esse zero. 3 vezes 9, 27. 90 menos 27 vai dar a matemática difícil, matemática 73, né? Então, isso aqui vai dar igual... Não, estou falando besteira. Vai dar 63 reais. Certo. Então, 63 reais é o valor que eu gastaria, né, comprando 3 peças. Agora o último, vamos fazer o último rapidinho. O último é, comprando 4 peças, uma quinta sai de graça. Então, eu vou levar quantas peças? Eu vou levar 5 peças e eu vou pagar... Eu já sei que eu vou pagar o valor de 4 peças. Então, na compra de 4 peças, eu vou levar uma quinta peça gratuita. Então, 5 peças vão custar o valor de 4 peças, que é R$120. Tá? Então, R$120. Beleza, então agora eu já tenho aqui todos os valores que eu preciso para poder discutir, né, qual que é a opção mais vantajosa. Para mim, é mais fácil pensar dessa forma porque agora eu tenho valores reais. Eu tenho valores que vão me dar exatamente quanto dinheiro eu gastaria com cada uma das opções. E você pode falar... Agora, tipo assim, a gente precisa de uma forma matemática de decidir qual que é a mais vantajosa. Como é que a gente pode definir qual que é a mais vantajosa, né?
A mais vantajosa é que você vai gastar o menor valor de dinheiro para cada peça. Então, aqui, uma peça está custando R$ 27. Aqui, duas peças estão custando R$ 48. Então, na segunda opção, qual que é o valor por peça que a gente está pagando? Por peça, a gente está levando duas peças por 48. Então, eu vou, na verdade, pagar 48 dividido por 2 vai me dar, então, R$ 24 por peça. Esse aqui é o valor de cada uma das peças que eu estou comprando na segunda opção. Se eu fosse pensar, né, que esse preço aqui está dividido igualmente entre as duas peças. O que é verdade, porque as peças, originalmente, as duas eram R$ 30. Né? Então, eu estou tendo, pensando dessa forma, um desconto de R$ 6 a cada peça. Aqui eu estou tendo um desconto de R$ 3 a cada peça. Da mesma forma aqui, ó, eu vou pegar esse 63 e vou dividir por 3, porque eu estou pagando R$ 63, mas eu estou levando 3 peças. Então, o valor de cada peça vai ser R$ 21, né? R$ 21 por peça. Esse é o valor aqui na nossa terceira opção. Então, eu estou ganhando um desconto de R$ 9 por peça. Agora, por último, para a gente poder decidir qual que é a melhor, basta eu pegar os R$ 120 que eu vou gastar comprando 5 peças agora. Eu estou comprando, na verdade, 4 e ganhando uma de graça, então eu estou levando 5, né? Eu tenho que lembrar disso, isso é um detalhe importante. Então, 120 dividido por 5 vai dar justamente, quem tem dificuldade de fazer essa conta, lembra do meu truque, que é multiplica por 2 aqui para virar 10. Para fazer isso, eu tenho que multiplicar por 2 em cima também. Multiplicando por 2 em cima e embaixo, eu vou ficar com 240 dividido por 10, corto 0 com 0, 24. Então, eu vou ficar com R$ 24 por peça. Agora, claramente, a gente consegue ver que na terceira opção eu estou gastando menos de dinheiro por peça. Eu estou gastando aqui R$ 21 por peça, enquanto que aqui eu estou gastando R$ 24 por peça. Então, na verdade, por mais que pareça que conforme você vai comprando mais peças, você vai ganhando mais desconto, essa promoção daqui é uma promoção em que, se você comprar 3 peças, você sai com mais desconto. Se você fosse comprar 6 peças, por exemplo, era melhor você pegar essa promoção aqui 2 vezes, do que você pegar essa promoção aqui uma vez, né? E você pegar essa promoção daqui uma vez também. A gente pode comparar isso, né? Se a gente pudesse escolher como a gente vai dividir as promoções comprando várias peças, a gente poderia escolher a opção mais barata se a gente conseguisse calcular qual que é o valor por peça de cada uma dessas promoções, né? Então, dessa forma aqui, ó, a gente chegou à conclusão de que essa opção na letra A, a terceira opção, é a mais vantajosa. Essa de 30% de desconto na compra de 3 peças. Essa é uma opção muito boa, porque eu só vou pagar R$ 21 por peça no lugar de R$ 30 e no lugar de R$ 24 por peça na última opção. Tá bom? E para a letra B, a gente pergunta qual é a porcentagem do desconto na última opção. E essa é uma pergunta muito boa também. Tem duas formas de fazer ela. Uma é comparando esse 24 aqui com esse 30, e a outra forma é comparar esse 120 com o valor de 5 peças sem o desconto. Sem o desconto, isso aqui seria 5 vezes R$ 30. 5 vezes R$ 30 dá justamente R$ 150. Então, esse aqui seria o valor que a gente pagaria sem nenhum desconto. Mas como uma delas está de graça, a gente está pagando R$ 30 a menos. Então, como é que a gente calcula essa porcentagem? Deixa eu apagar aqui para a gente calcular a porcentagem da letra B e terminar a questão. Então, olha só, eu tenho o seguinte. Eu tenho que, comprando 5 peças, eu pagaria R$ 150, mas com a promoção, eu estou levando 5 peças por R$ 120, né? É isso aqui que eu estou levando. Isso aqui é com a promoção. Então, qual que é o desconto, né? Qual que é a porcentagem que eu não estou pagando, né? Qual que é o valor da porcentagem do desconto nessa última opção? Eu vou comparar esses dois valores. Eu vou falar que 150 é o valor total, então 150 é 100%, da mesma forma que 120 é x%. Né? E eu vou tentar encontrar qual que é o valor dessa porcentagem. Para resolver isso, de novo, é só multiplicar cruzado. Multiplicando cruzado, a gente vai ficar com 120 vezes 100 é igual a 150
vezes x. Como isso aqui é uma continha que só tem multiplicações, a gente pode simplificar aqui esse zero com esse zero, por exemplo. Eu posso simplificar isso aqui por 5, aqui vai ficar 3. E esse aqui por 5 também, aqui vai ficar 2. Então, eu vou ficar... Agora, eu posso simplificar o 3 também. Eu posso simplificar esse 3 aqui com 120. Aqui vai dar 40, né? E eu vou ficar, então, com 40 vezes 2, 80, igual a x. Agora, muito cuidado nessa hora. O x é 80, então 120 representa 80% de 150. Só que a gente tem que tomar muito cuidado. Lembra do que eu falei? Se eu quero calcular o desconto, eu vou pegar 150 menos 150 vezes a porcentagem do desconto. Qual que é a porcentagem do desconto? A gente não sabe ainda, né? Vezes a porcentagem do desconto, e isso aqui vai ser igual a 120. O que a gente encontrou foi que 120 é igual a 80% vezes 150. O desconto não é de 80%. O desconto é de 20%. Por quê? Porque 20 é a diferença entre 80 e 100. Ou seja, a diferença aqui... Lembra que eu falei, quando eu estava mostrando para vocês como que a gente calcula desconto? Que aqui eu posso colocar vezes 100 sobre 100. E aqui, justamente, o que vai acontecer é que, como 120 é 80% de 150, eu posso escrever aqui, ó, isso aqui como sendo 80% de 150. E eu vou ver que essa porcentagem que vai entrar aqui vai ser justamente o 20%. Para mim, a forma mais fácil de pensar nisso não é nem fazendo essa diferença. Eu só estou mostrando para vocês que isso aqui volta naquilo que eu tinha falado antes. Para mim, a forma mais fácil de pensar é o seguinte. Como 120 representa 80% de 150, então eu recebi um desconto de 20%, que é o que falta para completar o 100%. Né? Se eu tivesse encontrado aqui, por exemplo, 73, se eu tivesse encontrado no lugar do x aqui 73, eu teria que fazer a diferença entre 100 e 73, e eu ia encontrar que o valor do desconto seria, nesse caso, 27%. Tá? Mas, como a gente encontrou 80, o valor do desconto é justamente 100% menos 80%, que dá 20%. Então, a resposta aqui seria 20% de desconto. Né? Então, essa opção daqui, na letra B, é comparável a essa opção 2 aqui. Na verdade, elas são a mesma forma de desconto, só que como elas estão escritas de forma diferente, parece um pouco... Parece até que está aumentando, né, o desconto que a gente ganha. Justamente porque aqui vai de 10, 20, 30, que parece que é a melhor opção, só que na verdade essa opção é tão boa quanto essa segunda aqui, e a terceira é a melhor de todas, como a gente viu na letra A. Tá bom? Com isso, a gente conclui a nossa aula de porcentagem. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiver ficado alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou responder todo mundo. Valeu! Um abraço e bons estudos!